Água de Jericó. Amém? Amém. Todos acharam? Aleluia. Diz assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de lado a capa, levantou-se de um salto e foi até Jesus. E Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Aleluia! E seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Somente até aí. Pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Aqui, né, irmãos? Essa palavra é muito conhecida. Verdade. Todos nós já sabemos, né, sobre a história de Bartimeu. Mas a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã e a cada dia. Eu não sei o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite com essa palavra, mas foi aqui que eu abri quando eu dobrei meu joelho para orar antes de subir no púlpito, né? Eu creio que o Senhor está falando para nós clamarmos, né? Porque essa palavra aqui fala que Bartimeu, né, pastor? Ele clamou por misericórdia, por compaixão. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho mendigando. Ou seja, ele estava ali pedindo uma esmola para quem passava por aquele caminho. E a Bíblia nos relata que agora ele ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando por ali. Eu creio que ele não podia enxergar, mas ele ouvia, né, pastor? E ali ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, que aonde Jesus passa, há sempre uma multidão acompanhando Jesus. Aleluia! Ou seja, há sempre um povo querendo ouvir a palavra de Jesus. Verdade, meu Deus. E a Bíblia nos diz que agora a própria multidão que estava acompanhando Jesus, pastora, vai interromper o cego. Olha só, que mistério. A própria multidão vai tentar calar o cego. Aleluia! E ali muitos repreendiam ele dizendo: eu creio, né, pastora, que um falava assim: cala a boca, cego, que Jesus não vai te ouvir, não. Outro dizia: fica quieto, você está incomodando. Outro dizia: cala a boca, que você está me atrapalhando, né? Mas a Bíblia nos relata que Bartimeu, ele não olhou para o que o povo estava falando para ele. Ele não olhou para o que o povo estava pensando, pastor. Ele continuou insistindo. Por quê? Porque ele precisava do milagre. Ele precisava da cura. Ele queria ver. A gente sabe que hoje em dia uma pessoa cega, o desejo deles é o quê? É ver a luz do sol, né, pastora? Enxergar a natureza, enxergar quem está perto dele, né? Imagina o sofrimento
de Bartimeu, né? Sem poder ver onde estava, sem poder ver a luz do sol, né? Que sofrimento para ele. Além dele estar mendigando no meio do caminho, né? E a Bíblia diz que ele continuou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aleluia, E Deus. a Bíblia nos relata que Jesus, ele parou. E quando Jesus parou, Jesus disse: chamai ele para perto. Aleluia. E agora, as próprias pessoas que tentaram repreender Bartimeu, agora vai ter que chegar em Bartimeu e dizer: olha, tem de bom ânimo que o mestre te chama. Jesus Aleluia. inverteu a situação. Sabe o que é que Jesus está falando para mim e para você? Quando as pessoas tentarem desanimar a tua fé, é para você desistir, não. É para você continuar insistindo. Porque o próprio Jesus, ele investe a nossa situação, pastor. Aleluia. Aí agora as pessoas que tentaram parar Bartimeu, agora vai mandar chamar Bartimeu para perto de Jesus. Olha que interessante. Amém, Jesus. E ali o povo disseram: olha, tenha de bom ânimo, que ele te chama. E o que me chama a atenção agora é o versículo 50, que diz assim: ele lançando, descia a sua capa, se levantou e foi até Jesus. Quer dizer, ele lançou a capa, ou seja, ele lançou toda a bagagem, tudo aquilo que estava atrapalhando a vida dele. Ele deixou de lado, ele jogou fora, né? Como eu já falei aqui uma vez, né? Para a gente se achegar até Jesus, nós temos que deixar toda a nossa bagagem de lado. É verdade, Deus. Tudo o que nos atrapalha, o que nos impede de estar diante de Deus. Ele lançou fora. E Aleluia, Jesus Deus. perguntou: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Só a fé dele, só dele ter fé, ele foi curado, ele foi restaurado. Mas o mais interessante é que, além de ele ter tornado a ver, ele não voltou de volta para trás. Ele seguiu a Jesus pelo caminho, junto com a multidão. O que eu Aleluia. acho interessante, pastor, Glória a Deus. sobre essa palavra, me chama muita atenção. Sabe o que é? É que tem muitas pessoas, pastor, que vêm sobrecarregado, cheio de enfermidade, cheio de problema, Aleluia, aflito, angustiado. Aí corre para os pés de Jesus. Aí Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus liberta. Aí o povo se vê: bom, pastora, agora de seguir Jesus pelo caminho, quer voltar para trás. É dessa Quer maneira. largar o caminho no meio e voltar para trás. O que você deixou para trás, para você querer voltar para trás? Nada, vai voltar para buscar a bagagem que deixou lá para trás. Não, a ordem dessa palavra é para nós seguir adiante, a Jesus pelo caminho. É verdade, Você foi Espírito curado, você foi restaurado, Amém, você Deus. foi libertado. Não é para você largar Jesus, Glória a Deus. é para você continuar pelo caminho. Glória É a para Deus. você seguir Jesus, continuar seguindo. Amém? Amém. Então guarda essa palavra nesta Oh, noite. glória, Não aleluia. desfaleça no meio do caminho. Continue acreditando, continue clamando, porque Jesus ele está pronto para te responder, Amém. para ouvir o meu e o teu clamor nesta noite. Amém? Aleluia, Deus. Oh, glória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Eu e minha casa, minha família precisa. Aleluia. Alguém tem um pedido especial? Amém, Irmã. Jesus. Por mim, pelo nosso relacionamento, por todos os moradores de rua, todos os meus filhos, pelo meu pai, pela minha Glória a irmã, Deus, Guarulhos, toda a minha vizinhança e
e todos os homossexuais. A pastora. Eu peço pelo Maciel, pelo Robério, pela Célia, pela Mariana, pelos meus netos, pelo meu neto que fez aniversário, fez um aninho, pelos meus filhos, pelo meu lar, pela igreja, pelos que não vieram hoje, pelos que estão se afastando do Senhor. Peço pelo homossexual, peço pela Érica, que é a minha vizinha, peço pelos meus vizinhos de perto, dos fundos, da frente. Peço pela nação brasileira, pela Venezuela, peço por todo e pela palavra de hoje. Pastor. Pela da igreja, por todos os casais, pelos aniversariantes, para Deus que estão enfermos, por todos os moradores de rua, pelo Brasil, pela repetir ali, pode pedir. E pelo o Lucas, que foi aniversário ontem também. Meu filho é sexta. Sexta? Glória a Deus. Eu vi pelo status da Dani, né? Que o Luquinhas fez 8 anos ontem, né? E peço também pela dona Tereza, pelo seu Damião, que está no norte, pela Vânia, que é a Mana, que nos conhece. Aleluia! E por todos. Amém. Eu também quero pedir, né? Por toda a nação brasileira. Quero pedir a favor da igreja, para que Deus venha enviar almas para este lugar. Amém! Quero pedir por essa rua, por esse bairro, Vila Bela. Quero pedir pelas lésbicas, pelos homossexuais, pelas prostitutas, as quais estão aí, né, vendendo seu corpo, fazendo a vontade de Satanás, né? Verdade, Jesus! Aleluia! Que Deus venha transformar, salvar e libertar. Também quero pedir pelos presidiários, quero pedir pelo meu avô, pelo meu primo lá no Nordeste, quero pedir pelo meu sogro, pai do Elivan, pela Marilene, quero pedir pela minha mãe, pela minha filha, enfim, por todos aqueles que necessitam, né? Estão carentes das nossas orações, que o Senhor possa visitar neste momento. Vem aqui, Varo, vem orar. Aleluia, Espírito Santo, ó Deus poderoso. Aí, pô, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entro na Tua presença neste momento, Sim, Pai, Espírito para orar por Santo, todas aleluia, essas almas, Senhor, essas almas perdidas, Sim, Pai, Deus, pela amém, Marilene, pelos meus Jesus, filhos, aleluia. por toda a nação Sim, brasileira, Deus, Senhor, amém. todos que estão precisando do Aleluia, acalento, Deus. todos que estão numa cama Sim, nesse meu Deus, momento, amém. Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, Amém. Senhor, põe mais amor na vida do próximo, para que possa se ajudar um ao Amém, outro, Jesus. ó Senhor Jesus. Vamos orar, Senhor, vamos entregar nosso coração Amém, Jesus. para esse mundo que está se acabando, Senhor, que todo mundo está se acabando nas drogas, na prostituição. Ô Senhor, eu entro pela vida do meu pai, da Marilene, dos pais da Ana, da tia dela, Pai, que mora em Mauá, Senhor, o pai da pastora Magda, pai do pastor Gabriel, para toda a família dos pastores, Senhor, todas as igrejas, Pai, esses pastores, mal profetas que estão se surgindo, Pai, que caia sobre terra, Pai, toda palavra contrária, todo trabalho do inimigo contrário, Senhor, eu entrego o meu coração para Ti e peço para que Tu cure toda a nação brasileira, e assim eu oro e agradeço, eu em Seu santo nome, Jesus, e a igreja diz, Amém. glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Agora Glória a Deus. nós vamos estar assim, orando pela vida do pastor Gabriel. Amém, Jesus. Na qual vai Aleluia. dar continuidade desse curso nesta noite. Que Deus possa usar a vida dele para falar com nós nessa noite. Amém. Porque eu quero aprender. Cada Amém. dia eu preciso aprender mais Amém, a palavra do Senhor. E Glória a você que tem sede de aprender também, peça para Deus falar com você nesta noite. Aleluia. Porque o pastor, ele não é um simples pastor, mas ele é o anjo
que Deus colocou para estar aqui, Amém. diante desse rebanho, para cuidar de nós. E que Ele também possa ser usado como um canal de bênção para a nossa vida. Aleluia. Porque Ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Mas quem usa a vida dele é Deus. Glória a Deus, Vamos amém. orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus querido, Jesus amado, aqui está, Senhor, o teu filho, o teu servo, meu Pai. Eu te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a vida dele, o lar dele, a família, Senhor, o ministério, meu Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa tirar, meu Pai, todas as barreiras, todo impedimento dos caminhos do teu servo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o trabalho dele mais e mais, Senhor, o desejo do coração dele, que o Senhor possa realizar, meu Pai, a cada dia, Senhor. Tu sabe que o teu servo almeja, tem desejo, Senhor, de cada dia fazer a tua vontade, o teu querer. Meu Deus, meu Pai, ilumina os passos, os caminhos do teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Usa o teu servo nesta noite, meu Pai. Fala conosco, fala comigo através da tua palavra, fala com a tua igreja, Senhor. Usa o teu servo como canal de bênção, Senhor, nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Aleluia, Deus. Amém, Aleluia. Glórias e aleluia. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um dia na presença de Deus. Aleluia. Nessa casa para adorar o nome dele. Eu peço por gentileza que os irmãos sentem, colocando seu celular no silencioso. Peço para as crianças fazerem silêncio agora, porque agora é momento de nós ouvir a voz de Deus. Amém. Nós falamos com Ele, adoramos o nome dele, louvamos a Ele, e agora é momento de Ele falar conosco. Amém. Através da sua palavra. Amém? Amém. Então, já peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 4. Oh, Oséias capítulo 4. aleluia, Deus. Oséias, profeta menor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Encontraram? Amém, Jesus. Aleluia. Oséias capítulo 4. Esperar todos se encontrar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer uma pergunta antes de nós começarmos a ler. Então você não leia agora, deixe de ser curioso. Eu vou fazer uma pergunta. Aleluia, Espírito Santo. Vocês acham, Depois de Ezequiel. por isso que é bom parar de usar a Bíblia do celular e usar a Bíblia expressa aí. Glória a Deus. Vocês acham que Deus está se agradando das pessoas aí no mundo fora? Não. Não. Vocês acham que Deus está tudo bem, está achando mil maravilhas o que o ser humano faz na terra? Não. E vocês acham, outra pergunta, que Deus está se agradando das mil maravilhas do que o seu povo, agora eu estou falando de cristão, o que o seu povo estão fazendo na terra? Sim. Não. Tá não. Irmãos, na história da igreja, na história do povo de Deus, começando desde a sua nação escolhida, porque a nação que Deus escolheu era Israel, né? E agora Deus tem um povo que é a sua igreja, através de Cristo, da fé em Jesus.
Nessa história de Israel, a todo momento, a todo tempo, Deus estava reprovando eles. Um momento eles estavam bem, caminhando, obedecendo, agradando a Deus. Passava mais um tempo, eles desobedeciam a Deus. E Deus reprovava. E Deus até castigava. Agora nós estamos vivendo em um tempo onde nós somos o povo de Deus, a igreja, quando eu falo nós, eu falo a igreja em geral, né? Universal, a igreja brasileira ou mundialmente, somos o povo de Deus. E aí vocês acham que está mil maravilhas e que nós estamos fazendo tudo correto como Deus quer? Veja só, vamos ler, vocês vão entender onde eu quero chegar. Acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. Olha aqui para mim. Então, quando Deus ele fala israelitas, lógico, a palavra foi direcionada a Israel. Amém? Aleluia. Então Israel era um povo destinado para ouvir essa mensagem que Deus falou através do profeta Oséias. E agora, Deus não está falando mais para Israel. Se Israel era o povo de Deus, agora Deus está falando para o seu povo, para nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele está dizendo, ouçam a palavra que Deus tem uma acusação contra vocês. Se Deus tem uma acusação contra Israel, agora eu fiz a pergunta, será que Deus tem alguma acusação contra a igreja hoje? Sim. Então vamos lendo. Aí ele diz assim, ó. A verdade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Olha aí, nós vamos falar hoje sobre verdade, amor e conhecimento. Aleluia. É o que na verdade está faltando no nosso meio. A palavra direcionada não é para o povo do mundo. A palavra direcionada era para Israel, para o povo de Deus. Então hoje não é para a pessoa que não é cristão. Hoje é para nós que somos o povo de Deus. Amém? Então Deus está falando, ó, vocês estão faltando verdade, amor e conhecimento. Verdade. Esses três aspectos, esses três atributos que Deus deixou para o seu povo. Verdade, amor e conhecimento. Diga verdade, amor e conhecimento. Então, é o que nós, como igreja, precisamos ter. Deus, ele deixou esse atributo dele para nós. Verdade, amor e conhecimento. Aleluia. Então, o tema do propósito que nós colocamos aqui nessa igreja no sábado foi o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. João 8,32. Então, é através do conhecimento. Conhecereis a verdade. Não é conhecer qualquer coisa. Não é ter o conhecimento da ciência. Não é ter o conhecimento do mundo. Não, é ter conhecimento da verdade. Aleluia. Você vê muitas pessoas cativas da mentira, porque eles não conheceram a verdade. Então Jesus está dizendo, vocês têm que conhecer a verdade. Está faltando no meio do povo de Deus o quê? A verdade. Aleluia. E tem a mentira que até vez parece ser verdade, mas é mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade do Evangelho pelas fábulas. Verdade. Trocaram a verdade da palavra de Deus por as heresias, por os seus, suas vontades, Verdade. por os seus quereres. E aí, Jesus ele disse, vocês têm que conhecer a verdade. Em João 17, ele diz, santifica na verdade. A tua palavra é a Verdade. Aleluia. Então nós precisamos
ser inserido nessa verdade. Verdade. E como que nós vamos ter essa verdade em nós? Através do conhecimento. É verdade, meu Deus. Se nós não termos esse conhecimento e não buscar um desenvolvimento na igreja, nós vamos ser enganados, nós vamos passar por... A mentira vai nos enganar, nós vamos contar mentira, porque nós não temos o conhecimento da palavra de Deus. Aleluia, Deus. É verdade. Aí tem alguém que diz assim, não precisa fazer teologia, não precisa fazer curso, não precisa não, basta ser cheio do Espírito Santo. Porque a letra mata, já ouviram essa expressão? Sim. E o Espírito vivifica. Só que quando a Bíblia diz que a letra mata, não é dizendo que você não pode estudar. Não é dizendo que você não pode agora fazer um curso, preparar lá um livro, uma discoteca fala de disco, não, de biblioteca, né? Preparar lá uma biblioteca de livros, ter um conhecimento maior, aprofundado da palavra de Deus, fazer ali um bacharel. Não é isso. Quando diz a letra mata, está se referindo à letra do contexto. E o contexto está se referindo à lei. Verdade. Que é imposta. A lei olho por olho, dente por dente. A lei que você fazia o mal e você pagava com o mal. Então ele está falando dessa letra do antiga aliança, da lei mosaica. Não é do que você não pode estudar, porque senão Jesus não dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que ter um conhecimento pleno da palavra de Deus, porque senão nós começamos a fazer muitas coisas que são heresias, e por a igreja não conhecer, todo mundo come aquele alimento estragado. Aquele alimento que não vai levar você a nada. Aquele alimento que faz você viajar na maionese. Tem coisas que é comida estragada e as pessoas engolem. Por quê? Porque não conhecem a verdade do Evangelho. Tem gente que até estuda isso, estuda aquilo, mas não chegaram ao pleno conhecimento da verdade do Evangelho. Verdade. Porque você pegar um cara que é formado em ciência, ele sabe falar bem, ele sabe se comunicar, ele faz uma oratória. A oratória é o ato de comunicar em público. Então ele faz uma oratória, ele estuda coaching, mas não quer dizer que ele fala bonito, que ele tem o conhecimento da palavra verdadeira. Verdade, Jesus. E aí nós caímos em alguns ambientes que enganam facilmente. Quer ver, por exemplo, as pessoas gostam muito de campanha. Aí tem a campanha da rosa, a campanha da vassoura, a campanha do sal grosso, a campanha do lenço, a campanha do leite, a campanha do mel, a campanha de não sei de quê, e vai fazendo campanha de tijolo, campanha de um monte de papel, Flores. da flor, aí a flor, vou dar um exemplo da flor, né? A flor, a rosa, você pega a rosa, coloca na sua casa, e aquela rosa vai atrair o mal que está dentro da sua casa. Você acha mesmo? Não estou falando de algo que eu vi, não, estou falando de algo que eu fiz. Pisar no sal, ó, toda sexta-feira. A igreja inteira cheia de sal. Aí você acha mesmo que ali é libertação? Você acha mesmo que ali vai libertar o mal dentro de casa? Sem ter o conhecimento da verdade. É dessa maneira, Jesus. A Bíblia diz que quem é luz, as trevas não prevalecem. Aleluia, Jesus. Então nós temos que aprender a palavra de Deus para nós ser luz. Amém, Jesus. Amém. Porventura, se você apagar a lâmpada, não fica tudo escuro? Sim. Sim. Se você acender, não fica tudo claro? Não tem como os dois viver no mesmo ambiente. Ou você fica no escuro, ou você fica na luz. Então, quem é luz? Quem é o sal da terra? Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quem é luz? Não tem como as trevas prevalecer lá na sua casa. Verdade, Jesus. Ou a sua casa é um ambiente de luz, ou a sua casa é um ambiente de trevas. Dessa maneira, Pai. Então, se você pode fazer culto
Evangelho, você não será liberto. Você será enganado. Aleluia, Jesus. Então, a verdade, estão trocando a verdade do Evangelho. As pessoas estão deixando o Evangelho simples de Jesus para encher a igreja de pretextos. E até mesmo falam da igreja católica, Dos crucifixos, dos amuletos, né? Dos amuletos, fitinhas, isso mais. Só que nós estamos iguais. Nós não usamos o mesmo para pretexto que elas, mas nós usamos outros. Nós usamos outras coisas. Eu vi esses dias crentes falando que tinha que colocar uma água no copo na beira do rádio para tomar que ia ser curado. Então, a igreja católica faz isso. Sabe quem inventou isso aí? Quem inventou isso aí foi o padre. Um padre que inventou isso aí pegou esse negócio. É verdade, Jesus. Aí você acha que a cura vem através da programação da rádio, um copo de água do lado da televisão ou do rádio? A cura é só no nome de Jesus, pela fé. Amém, Senhor da glória. Pela fé, irmão. Aí nós enchemos a nossa igreja de coisas, de pretextos. De amuletos, né? De amuletos. E nós queremos chamar a atenção do povo de alguma forma. De alguma forma. Porque as pessoas só fazem alguma coisa por troca. Troca de favores. Então, se eu prometer já algo, campanha do tal, campanha daquilo, as pessoas vêm com tudo para sair com alguma coisa na mão, palpável. Para sair palpável. Porque é a troca. Só que isso se chama troca de favores. E troca de favores é idolatria. É verdade, Jesus. Era o que o povo antigamente da Mesopotâmia fazia com Baal. Fazia troca de favores, sacrificava as crianças, sacrificava coisas para Baal, na cabeça deles, Baal abençoava o fruto da terra. Isso era uma idolatria condenada pela palavra de Deus. E as pessoas não se conformam mais de vir para um culto simples, louvar a Deus, sentir a presença de Deus, adorar a Deus, ouvir a sua palavra e sair para sua casa e viver uma vida santa. É verdade, Jesus. Tem que ter algo, tem que ter uma fumaça subindo no altar, tem que ter uma luz pisca-pisca aqui de trás, uma parede de preta, tem que ter algo para chamar a atenção. Tem que fazer aqui umas danças para chamar os jovens, um grupo de dança, é um ministério de dança. Nunca existe na Bíblia um ministério de dança. É Fulano de tal dançou de alegria, irmão, mas não foi dentro da igreja. O povo tem que ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Quem dançou lá? Davi dançou, né? Quem foi que dançou? Miriam dançou. Mas não foi um culto. Não era um grupo de irmãos dançando dentro da igreja. Não era isso. Mas por quê? Não, passou para chamar os jovens, é o ministério. Não chame de ministério. Bota a dança se você quiser, mas não chame de ministério, porque não existe ministério de dança. Então o povo precisa ficar apegado a essas coisinhas para entrar dentro da igreja. Essas coisinhas. Pastor, há alguma coisa de errado nisso? Porque você deixa de ter fé em Jesus e você, para ser através de Jesus, tem que ter um intermediário. É a mesma coisa dos santos, né? Os católicos eles intermedem com o santo falar com Deus. É um intermediário. Você precisa agora de um sacerdote para orar por você. Você precisa de um pastor que suba um monte, que desça um monte cheio da unção, e estou orando por você, irmão, estou orando por você, e você fica se apoiando na oração do pastor em vez de você mesmo orar. Porque a Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto, não espere que o pastor orar ou não. Esse é dever do pastor orar por todo mundo, e é dever seu também orar. Aleluia! Você não precisa mais de um dia para se chegar a Deus. Não há uma cobertura espiritual, como as pessoas dizem. A nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo. Amém, Jesus. É nele a cobertura espiritual, não é uma igreja. Porque se nós fosse depender de cobertura espiritual da igreja, nós estávamos lascados. Porque a igreja são homens falhos. Nós não conseguimos, às vezes, eu não consigo, às vezes, nem cobrir, ao menos se não for o sangue do cordeiro para mim. Aleluia, Deus! Cuidar de mim. Como que eu vou cobrir os irmãos da igreja? Quem cobre é Jesus. Amém, Jesus. Então nós precisamos de ter o quê? Conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Amém, Jesus. Nós temos que entender a Bíblia, irmãos. Coisas na Bíblia que não é para nós mais. Deus ele falava com o povo de Israel, era com o povo de Israel. Deus ele tem um tratado com a igreja. Então o tratado dele agora é com a igreja. Amém, Jesus. Tinha Aleluia. coisas que Deus fazia na antiga aliança com aquele povo ímpio, com aquele povo desobediente. Então tem coisas que não é mais para nós fazer. Quer ver eu dar um exemplo? Dar um exemplo aqui simples, vocês vão entender. Nesse culto eu ganhei essas bênçãos aqui, ó. Isso aqui eu não sei de quê. Óleo de, nem sei, do poder, óleo do poder, óleo de mirra, não sei mais de quê. E esse aqui, bálsamo. Dá um som. Da unção. Bálsamo da unção. Esses são como é que chama? Elementos que não tem poder nenhum. Porque se eles tiverem poder, o santo da igreja católica também tem. É verdade. Porque a minha fé, se eu botar neles, eu não posso falar da fé da igreja católica. Eu não posso falar da fé de nada. Eles não têm poder. É o mesmo jeito da água, não tem poder. A água também não tem poder. Porque a Bíblia diz que o único poderoso é Deus. Aleluia, Jesus. Então o poder, a fé tem que ser em Jesus. Amém, Jesus. Quer saber? Eles usavam ungir Davi, rei, sacerdote e profeta. Certo? A Bíblia diz que nós, antigamente eles viviam por uma sombra. Eles não tinham pai. Não, eles tinham pai, não tinha Jesus e nem o Espírito Santo. Eles tinham apenas a fé em Jeová, Deus. Eles não tinham conhecimento de Jesus, porque Jesus não tinha vindo na terra. Eles não tinham conhecimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu. Então eles viviam por uma sombra. Era uma sombra daquilo que futuramente viria. Aleluia. Estão entendendo? Amém. Quem disse isso foi o autor aos Hebreus. Os antigos viviam por uma sombra daquilo que futuramente viria. Por exemplo, o sangue do Cordeiro representava o sangue de Cristo. O óleo da unção representava a presença, a separação com a presença de Deus, né, do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A arca representava a presença totalmente de Deus. Estão entendendo? Aleluia. Só que com a vida da plenitude dos tempos, Jesus veio na terra. Então nós não precisamos de mais nada que represente Jesus. É verdade. Porque nós já temos quem? Jesus. Estão entendendo, né? Ele veio na terra. Aí ele diz lá, ó, eu vou para o Pai e eu enviarei um Consolador. Aleluia. Quem representava o Espírito Santo, quem era? Os olhos. O azeite. Representava, quando derrama o azeite na cabeça do rei Davi, era a representação da presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus se apoderava de Davi, que agora ele andava com o Espírito de Deus. Então, representava, certo? Sim. Mas quando Jesus vai, que desce o Espírito Santo, nós agora temos quem? O Espírito Jesus e o Espírito Santo. Santo. Aleluia. E nós temos o conhecimento que Deus, a presença de Deus, é onde nós estivermos dois ou mais, ou é dentro do seu quarto ali em oração sincera, nós não precisamos mais de uma arca. Só que hoje em muitos lugares tem uma arca no púlpito, Verdade. tem uma arca, uma campanha da arca. Só que eles estão fazendo algo lá de atrás. Mas a presença de Deus nós já temos acesso. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Verdade. Aí se eu tenho a presença de Deus agora, eu não preciso mais dessa arca. Aleluia. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso mais da sombra do óleo. E se eu tenho Jesus, eu não preciso mais de um cordeiro. Porque Jesus era representado por um cordeiro, sem mácula. Então eu não preciso mais de um cordeiro, de um sacrifício de um animal. Porque eu agora tenho Jesus. Amém? Amém. Estão entendendo? Amém. Então, Jesus ele disse assim: o
meu Pai me ungiu com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. Você acredita que Deus desceu com óleo para ungir Jesus? Não. É uma unção espiritual agora, irmãos. Não é uma unção através de óleo. Se vocês pegarem o Novo Testamento na Bíblia de vocês e derem uma pesquisada sobre unção sobre óleo, vocês vão encontrar apenas um único texto. Único texto. Em Tiago, no capítulo 5, a Bíblia diz assim: tem alguém doente entre vós? Chamem. Observe. Tem alguém doente entre vós? Chamem os presbíteros da igreja. Não é para chamar o irmão, não é para chamar a irmã, é para chamar o presbítero da igreja. E esse ungindo com óleo. E a oração da fé curará o enfermo. Aleluia. Então quem unge é o presbítero. Mas unge quem? O cachorro? Não. O carro? Não. Eu já ungi carro na rua, sabia? Eu ia lá na agência, esse aqui vai ser meu. Enchia a mão de óleo, esse aqui vai ser meu. Ia na casa bonita, essa daqui vai ser minha. Quem unge é o presbítero. E unge quem? O enfermo. Unge o enfermo. E assim, é o enfermo que toma a iniciativa de dizer: presbítero, pastor, olha aqui por mim. Aí o único texto manda você ungir o enfermo. Pastor, e para ungir a pastor, missionário, obreiro, imposição de mãos. Amém, Jesus. Está escrito lá em Atos capítulo 7. Quando eles fizeram a escolha dos diáconos, eles impuseram as mãos e falou: Deus está aqui. Esses aqui que vão cuidar da obra de Deus. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele foi levantado para fazer missão, eles oraram, jejuaram e Deus falou: separa Paulo e Barnabé. E eles impuseram as mãos e oraram e despediram. Vai para a missão. Aí não tem óleo, não tem unção. Porque eles entendem que o Espírito Santo de Deus está entre nós. Aleluia. Então não precisa mais. Não precisa mais de uma unção representando, irmãos. Isso é verdade. E você vai ver poucas igrejas falando, mas se você for estudar, se você for pesquisar, Aleluia. se você for se aprofundar, Amém, Jesus. você vai ver que o óleo era a mesma coisa que o vinho. Lembra do bom samaritano? Aleluia. Ele trazia o quê? Azeite e vinho na sua mochila e servia como remédio. Então, quando tinha alguém com uma enfermidade, eles davam o vinho e passavam o óleo. Então, o óleo era usado nas enfermidades. Mas na antiga aliança, Deus ungiu o profeta, Deus ungiu o rei. E por que Deus não unge agora, pastor? Porque nós já temos o Espírito Santo agora. Aleluia, Jesus. Jesus enviou o Consolador. Amém, Deus. Ele nos guiará em toda a verdade, diz a palavra de Deus. Então o Espírito Santo está dentro de nós. Quem não tem o Espírito Santo, então ore e busque que você vai receber essa presença gloriosa. Aleluia, Deus. Oh, glória. Porque senão você se apega a um pretexto e você vê as pessoas, quando é a distribuição de óleo, as pessoas pensam que é para sair ungindo o gato, o cachorro, a casa delas, o travesseiro e não sei o que, não sei o que. Pode até acontecer algum milagre lá, mas isso provém da fé. É por conta da fé das pessoas. Porque se você for na Aparecida do Norte, tem milagre. Verdade. E aí nós dizemos o quê? A Aparecida do Norte é o quê? Idolatria. É pecado. Nós diz. Fala lá e olha o tanto de moleta pendurada. Ali há pessoas que foram curadas. E elas foram curadas e penduraram na parede. Para mostrar o milagre delas. É verdade. Mas não é idolatria, pastor? É, mas é por conta da fé delas. Elas tiveram essa fé e foram curadas. Então, Quem curou elas, eu não vou entrar em detalhes. Mas que elas tiveram fé e foram curadas, foram. É a mesma coisa. Você leva o óleo, você leva uma água, você pode até receber uma bênção. Por conta da fé que você está. Mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis sarado, livres. salvo, livre. Serei livres. Se eu fizer uma campanha de oração forte, toda sexta-feira, forte da libertação, E mandar trazer flor no e travesseiro. se você não conhecer a verdade de Deus,
É tipo uma farsa. Pode até receber algum milagre. Adoece, recebe um milagre de um lado, perde de outro. Recebe um milagre de uma coisa, perde de outra. Por quê? Porque vocês não foram livres, verdade? Verdade, Jesus. Amém? Amém, Senhor da glória. Então, irmãos, eles viviam por sombra. Era sombra. Tipo você olhar um prédio, aqui está o prédio e aqui está a sombra do prédio. Eles estão olhando, olha, vou fazer um exemplo aqui dessa flor. Quem está vendo a sombra aqui? Amém. Aqui está a sombra, mas aqui não é a flor, aqui é só a sombra. Eles viviam pela sombra, mas nós não precisamos viver pela sombra, nós precisamos viver agora pela flor. Amém. Jesus. Então, eles viviam pela sombra da presença de Deus, era uma arca. Eles viviam pela sombra do Espírito Santo, era o óleo. Eles viviam pela sombra do Cordeiro que representava Jesus. Mas nós agora já temos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Santo. Amém, Jesus. Estão entendendo? Aleluia. Então nós não precisamos mais da sombra. Nós precisamos da fé em Jesus. Amém, Jesus. Ele diz: tiveres fé como um grão de mostarda. Tudo que fizeres, se disser, levante esse monte para lá, o monte vai sair. Através da fé em Jesus. Jesus. Amém. Amém? Jesus. Amém, Deus. Vamos dar continuidade. Aleluia. Glória, glória, aleluia, Jesus. Olha aí. Versículo 2. Só se vê na terra maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassando todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Quando a Bíblia fala adultério e mais adultério, não é adultério de homem com mulher, não. Como a Bíblia está se referindo o quê? A conhecimento, a entendimento. Então, quando a Bíblia está falando aqui adultérios e mais adultério, é de adulteramento da palavra de Deus. Não é de homens e mulheres, até porque se uma mulher naquela época fosse adúltera, ela era apedrejada e era tirado o mal do meio do povo de Deus. Todo mundo que pecava um pecado grave como um adultério, ele era apedrejado para que o mal viesse sair do meio do povo. Porque se deixasse uma mulher adúltera no meio de Israel, todos iam achar que era normal e todo mundo ia começar a adulterar. Então ele não está se referindo a um adultério de um homem ou de uma mulher, está se referindo a adultério da palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, mas adultério não significa só caso de homem com mulher. Adultério tem muitas coisas que você pode adulterar, até a gasolina, entende? Então a palavra também ela pode ser adulterada. É verdade, Jesus. E as pessoas adulteram por quê? Porque não conhecem os oráculos de Deus. O que é, pastor, oráculos de Deus? Oráculos de Deus é o conhecimento, algo que Deus dá para umas pessoas e para outros não. Por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Então, tem pessoas que não têm o conhecimento dos oráculos de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Esse exemplo eu carrego comigo. É de um pastor chamado Luiz Saião. Luiz Saião foi fazer uma missão na Índia. E lá, plantado uma igreja lá na Índia, tinha um índio lá cheio do Espírito Santo. Falava em língua, profetizava, era uma maravilha. Aí o Luiz Saião está lá na igreja junto com o índio, vendo que o índio estava cheio da presença de Deus. Quando termina o culto, o índio chama o Luiz Saião. O Luiz Saião era missionário lá na terra, leva para a casa dele. Quando chega lá, o índio tem 2 mulheres. O Luiz Saião saiu dali encabulado, foi falar com Deus. Como pode, Senhor? O homem cheio da presença de Deus, com a Bíblia na mão, falando em línguas, em mistério, profetizando, e tem 2 mulheres. Aí Deus falou para ele: ele não recebeu os oráculos que você recebeu, o conhecimento. Então tem pessoas que não têm o conhecimento de outras. É verdade, Deus. Então você vê muitas pessoas fazendo as coisas erradas, e eu estou falando de coisas erradas na igreja, biblicamente, né? Fazendo aquilo que é errado, porque eles não chegaram ao
É verdade, meu Deus. Aleluia, Então Deus. você vê, fulano de tal faz desse jeito e desse jeito, desse jeito. Porque eles não chegaram os oráculos de Deus. Deus não deu a revelação perfeita para eles. Eu não sei se porque eles não buscaram, eu não sei porquê, não sei se é porque falta eles buscar mais conhecimento, buscar mais a Deus, mas eles não chegaram a esse pleno conhecimento. E tem outros que já chegaram ao pleno conhecimento. É verdade, Estão Jesus. entendendo? Amém, Deus. Tem outras que fazem porque eles querem. Como eu já conversei com pessoas que entendem que, como foi o negócio do dízimo? Que dízimo é gratidão? Não, que... esqueci agora. Não, o dízimo. Que o devorador E o migrador. era um animal da terra, um gafanhoto. Mas precisam dizer que era um demônio, porque senão as pessoas não dão. Então você vê. A diferença. Você vê, já eles sabem, já tiveram conhecimento que não era um demônio, mas eles não falam a verdade. Preferem falar uma mentira que parece uma verdade, porque tem mentira que parece verdade. Preferem falar uma mentira para quê? Porque senão o povo não vai dar. E daí o povo tem que dar conta com Deus se não der. Mas eu não posso mentir, É verdade, Jesus. porque está lá escrito. Está Aleluia. escrito que era o devorador, o migrador, o gafanhoto, era o gafanhoto da terra. Era inseto. Era inseto, não era demônio. Aí por que eu vou dizer é um demônio? Se você não der, o demônio vai destruir sua vida, destruir sua casa. Não posso dizer isso, porque a Bíblia não diz. Eu sou louco de dizer o que a Bíblia não diz, irmão. Por isso que tem que conhecer a verdade. Tem pessoas que não chegaram a esse conhecimento. Tem pessoas que estão até hoje pensando que é um demônio, pensando que é desse jeito. Mas tem pessoas que já sabem. É que nem o pastor, é que nem quando Jesus entrou no templo, né? E o povo estava fazendo vendas dentro do templo. Ele foi lá e destruiu. Aí isso no caso, porque hoje as igrejas colocam rifas dentro das igrejas e colocam as cantinas dentro das igrejas. Aí eles não veem que Jesus ele pode entrar e também destruir. Não vai destruir que nem antigamente destruiu o que tinha no templo, né? Mas a vida da igreja às vezes pode estar destruída. Pode até encher de pessoas. Mas são pessoas vazias, com a cara que vive, como eu falei aqui da última vez, mas Tá estão mortos. Qual é a ideia da cantina? A ideia da cantina é para dar lucro para a igreja. Então, a igreja não está conseguindo pagar as contas, dízimo e oferta, as pessoas não estão dando. Então tem que colocar uma cantina, porque o povo é apegado a fazer algo recebendo. É verdade. Eu disse no início. Então tem que comprar, aí as pessoas gastam, mas não tem coragem de ofertar. É dessa Deus maneira. prefere comprar uma coisa porque é pro ego, pro umbigo. Aí vai dar lucro para a igreja. Só que sabe qual é o mal nisso? Que as pessoas deixam com a avareza delas de dar oferta livremente, mas só abençoa a obra de Deus através de receber. É verdade, Jesus. Então eu vou comprar uma cantina aqui que é R$10, aqueles R$10 vai para a igreja. E por que tu não deu R$10 direto na igreja? Tu precisa ter de algo para tu levar. Uma bala, um pão, alguma coisa. É porque as pessoas têm a mania de dizer assim, eu vou comprar para ajudar a obra, né? Aí diz, estou ajudando e Deus vai me dar em dobro. E que não dá direto sem precisar levar algo? Porque é a troca de favor. A troca de favores, Tá entendendo? Aí chega aquelas famílias bem que não tem condição, com 3, 4 filhos, aí o menino fica lá babando, por licença da palavra, para comer um negocinho da cantina. Um pedaço de bolo. Um pedaço de bolo. Só que a mãe não tem condição. Aí enquanto uns mais bacanas estão comendo, os outros estão o quê? Babando. E ninguém tem coragem de abençoar a vida do outro. Eu já cheguei em um lugar que tinha cantina, eu estava sem dinheiro, meus 3 filhos lá, que eu tinha que pagar para os 3, eu sem dinheiro, eles lá querendo. E aí? Tá entendendo? Então não é melhor a igreja abençoar todo mundo e fazer ali um bolo, um café e todo mundo comer igual nós fazemos no domingo de manhã aqui, no domingo da ceia? Aleluia, é verdade. E a oferta e dizime quem quiser por amor e gratidão a Deus. Porque se eu ensinar as pessoas a ofertar e dizimar por amor, a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo.
Então é melhor ensinar por amor do que por medo. Por dizer se você não ofertar, o mal vai destruir sua vida, destruir sua casa. Aí eu estou colocando medo. E esses medos, a Bíblia nunca diz isso. Aí eu estou trocando a verdade de Deus pela mentira. Amém? Amém, Jesus. E o Deus que supriu a obra até aqui vai continuar suprindo na verdade. Amém, Jesus. E se nós usar de mentira, pode até que vá dando certo. Mas a casa um dia cai e a conta chega. É verdade. Um dia a conta chega. Pode até a igreja estar lotada. E a fatura vai vir. A fatura vai vir. Pode até a igreja estar lotada. Só que são de pessoas vazias por fábulas, por mentiras, por engano. E aí Deus está dizendo na palavra, eu tenho uma acusação contra essa igreja, contra Israel. Pastor, fora que pode acontecer também, pelas promessas dos profetas, as pessoas se desviar da presença do Senhor e ainda culpar Deus. Nessa troca de favores. O mal disso é porque isso aí é quando eu prometo algo que Deus não mandou falar. Abençoa a obra de Deus aqui com 1000, que Deus vai te dar 10.000. Abençoa a obra com 100, que Deus vai te dar 1000. Quando eu falo uma coisa que a Bíblia nem diz e nem Deus, você até faz. E a obra continua com as portas abertas. Só que quando Deus não fazer na sua vida, porque se Ele não mandou, Ele não se responsabiliza. É verdade. Quem tem que se responsabilizar é quem está aqui em cima falando. É verdade. Então, se Deus não se responsabiliza e se não acontece nada na sua vida, muitas das vezes as pessoas abandonam a igreja e não querem mais saber. Só que quem vai dar conta é o cara que liberou essa palavra daqui. Quando a pessoa abandonar Jesus por conta das mentiras aqui soltadas, a pessoa não quer mais saber da igreja, não quer saber mais de Deus, não quer saber, diz que é tudo mentiroso, tudo falso, então não quer saber mais do conhecimento de Deus, não quer buscar mais a Deus, é quem vai dar conta. É verdade, Deus, aleluia. Por isso que Jesus alerta em várias partes da Bíblia, em verdade, conhecereis a verdade. Tudo ele está falando, em todas as áreas ele está falando, verdade, tem que ser a verdade. Eu não posso adulterar a palavra para enganar vocês. Não posso adulterar a palavra para encher a igreja, porque seria até bom, legal, eu fazer um monte de coisa aqui para encher a igreja. É verdade. Ou para ter lucro para a igreja. Por exemplo, podia aproveitar os cultos 3 sábados. 3 sábados aqui, Ter fazer feito uma cantina, ó. Cada um ia 10 contos, 5 contos. Aqui, vai comer um pãozinho com salsicha. Você acha que não ia dar um lucro? Eu ia pagar aluguel brincando aqui. Ainda ia sobrar. Ainda ia sobrar. Eu podia fazer isso, fazer uma rifa aqui dentro. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês que gostam de fazer rifa. Rifa é crime. Rifa é crime e jogo de azar. Então, além de ser um jogo de azar, que já fala azar, é um crime no Brasil. Se você não tiver licença federal, você não pode fazer uma rifa. Então, como que eu vou fazer uma rifa aqui? E nem comprar rifa com ninguém. Está usando de engano a palavra de Deus, né? E nem comprar. Se eu também compro, eu também estou ali mantendo aquele mercado criminoso. Então, se a pessoa está querendo uma rifa, então é melhor você dar R$10, R$20, não sei o valor da rifa, do que você comprar a rifa e entrar no jogo de azar com ela. Amém? Amém, Deus. Olha aí, ó. Aí diz assim, ó. Versículo 3. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Versículo 4. Mas que ninguém escuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite. Aleluia, Jesus. E os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Meu povo foi destruído por quê? Falta de conhecimento. Então, quando tem alguém enganando vocês, não é porque você é destruído porque o pastor
lhe destruiu. Eu entrei na igreja e aquela igreja era uma igreja errada, era uma seita, e aí por isso que a minha vida foi destruída. Não, você não foi destruído por conta da igreja, você foi destruído por conta da falta de conhecimento. É verdade. Porque se você tiver conhecimento da verdade, eu sempre gosto de dizer, uma ovelha que come capim, ela não sai para ir comer toco. Vocês sabem o que é toco? Amém. Gravatar, madeira seca. É a raiz, né? A raiz do Porque se eu ando comendo filé mignon aqui, eu não vou sair daqui para ir comer osso. Não. Comer seco. Estou dando exemplo. Então, quando a ovelha cresce no conhecimento da palavra de Deus, que é um alimento, quando ela chegar num pasto, que o pasto é estragado, logo ela vai o quê? Ela vai, não, eu vou ficar aqui não. Verdade, Deus! Aleluia, Deus! Eu vou lá no chiqueiro dos porcos, eu vou comer bolota de porco, enquanto na minha casa do meu pai tem abundância. Tem abundância na casa do meu pai. Então, o conhecimento da palavra de Deus faz isso. Por isso que as pessoas dizem, quando o pastor ele era cheio do Espírito Santo, quando ele estuda, quando ele faz um curso de teologia, ele fica frio. Tem esse negócio aí no meio do povo evangélico. Os bestas. Quando estuda, ele fica frio, ele era cheio da presença de Deus, porque ele fazia cheio de coisas que agradavam o povo. Por exemplo, ele subia aqui, ele falava várias palavras em línguas estranhas, sendo que a Bíblia diz que a hora da palavra é a hora da palavra. É Quando verdade. você falar em línguas estranhas, fale você e Deus. É verdade, Jesus. E se você falar aqui, tem que ter um intérprete. Oh, glória! Esse foi o Aleluia! maior plantador de igreja, o apóstolo Paulo, irmãos. Está lá nas cartas aos Coríntios. Tem que ser 2, no máximo 3 falando em línguas. Mas que tenha um intérprete. Porque a língua edifica quem está falando. A profecia edifica a igreja. Então, se eu falar em línguas aqui, tem que ter alguém aqui para estar interpretando para vocês. Aleluia! Caso contrário, vocês digam, o que ele está falando? Porque isso está edificando eu e Deus, não a igreja. Agora, se eu profetizo a palavra de Deus para vocês, a edificação é para a igreja. Estão entendendo? Amém, Jesus. Então não é eu que, com minhas palavras, e quero fazer o que eu quero, eu vou engrossar minha voz, falar um charabacanta. Como é que o pregador Mirim fala? Off the king, the party, the bash. Aí o povo, glória a Deus, aleluia, esse homem é cheio da presença de Deus. Irmão, cheio da presença de Deus é aquele que tem uma mulher só. Cheio da presença de Deus é aquele que não anda olhando para o rabo e sai na rua. Cheio da presença de Deus é aquele que baixa a cabeça quando vê uma mulher seminua. Cheio da presença de Deus é aquele que mede as suas palavras, a sua língua. É Cheio da presença verdade, de Deus é aquele Deus. que sabe se comportar com suas vestes, que não anda se mostrando. Esse sim é uma pessoa cheia da presença de Deus. Aleluia! Tem temor por Deus onde pisa. Não é alguém aqui que ensaia meia dúzia de palavras em línguas estranhas e começa a falar coisas aqui que vocês não entendem, não, irmãos. É porque o povo são muito levados por falta de conhecimento. É verdade, meu Deus. Se vocês forem estudarem sobre o falar em línguas, vocês vão ver que um par de pessoas sobe aqui para impressionar as pessoas que estão aí. E falam várias línguas, uns até aprendem a imitar os outros. Quando esse menino aí falou, ele imitou o pastor dele. Esse rapaz, esse Miguel aí. Ele imitou o que o pastor dele pregava, falava em línguas. Né? Então ele foi até para as mídias aí, O povo traduziu, ele estava falando inglês. Né? Então ele imitou a fala do pastor dele que estava falando inglês. Então alguém aprende com as outras pessoas. É verdade. Né? Não estou desmerecendo o dom aqui de falar em línguas. Existe um dom de falar em línguas? Existe. Eu estou falando que tem o lugar certo, a hora certa, o momento certo. Aleluia! Então na hora da leitura da palavra, Leitura. é a hora da leitura da palavra, é hora de explicar a Bíblia. Aprender. Agora na hora do louvor, da adoração a Deus, aí tu pode ir para o teu canto, falar mistério com Deus, o que tu quiser. Amém? Amém! Porque tu se edifica a você E Deus. Você e Deus. Está vendo como o povo perece por falta de conhecimento? O povo acha que a santidade é numa roupa. Aí a mulher tem que ter uma saia por aqui. Só que não vigia a língua. Não vigia o falar mal. É verdade. Não pode ver um homem bombadinho. É dessa Ou maneira. o homem pensa que a santidade é numa gravata, tá de terno. Eu já fui barrado em igreja de pregar porque eu não estava com terno, estava com uma blusa assim,
Aí o pastor da igreja já deu um paletó. Numa igreja me avisaram antecipado: se você não for de terno, você não prega. Eu, por obediência, fui com o meu terno. Na outra igreja eu fui com outro ministério, eu fui convocado para pregar. Aí eu fui com a camisa assim. Quando eu estou lá sentado lá, pregador, todo mundo me olhando para os olhos tortos. Porque o ritmo da igreja já era pregar de terno. Aí lá se veio o pastor com um ternão, parecendo do defunto, batendo quase no meu joelho. Aí, aqui para você. Aí eu fiquei olhando assim, pensando, é para mim, eu pensando, é para me levar para casa ou é para me vestir agora? Fiquei. Passei ali uns 5 minutos pensando. Aí de repente eu olhei assim em volta dele, todo mundo de terno. Eu digo, acho que é para eu vestir agora. Aí botei o bichão grandão. Aí foi que eu preguei. Então, para você ver, acham que a santidade é uma roupa. A santidade é aqui, que é esse lugar aqui, que é o altar, é a santidade. Você vê muitas pessoas que só falta se benzer, né? Para a gente subir aqui em cima, como os católicos se benzem diferente da igreja católica. E muitas pessoas para subir aqui, se encurvam e tudo, porque eles acham que tem que ser santo o altar. Mas quem tem que ser santo é quem está sobre o altar. Aleluia, Deus! Aleluia! A santidade não é aqui não. Ó, em alguma igreja que eu já congreguei, fechava aqui na Semana Santa com um véu preto. E era para entrar aqui, ó, era o maior temor. Porque ali, ó, né, ali é um altar, uma criança não podia pisar. Se fosse em algum lugar, a menina não podia estar aqui. Não era ninguém subir aqui. Se você queria cantar, se você tivesse uma oportunidade para cantar, era aí embaixo. Aqui você não sobe. Porque eles acreditam que aqui é o lugar santo de Deus. Só que essa barreira foi quebrada, o véu se rasgou. Aleluia! Agora você tem o acesso para Deus. Estão entendendo? Não é mais o altar ali. O altar é o lugar do sacrifício. Nós não fazemos nenhum sacrifício aqui. Os altares eles tinham que não ter degrau. Esse nosso tem degrau. Era pedra só, né? Os altares não poderiam ser pedras lavradas. Pedras lavradas passadas por mão de homens com ferramenta. Só que aqui é uma pedra lavrada. Aqui foi feito na ferramenta. Então, é só vocês verem lá, além dos altares lá na antiga aliança, lá em Levítico, vocês vão ver como que eram os altares. O altar tinha o maior temor, porque ali só quem entrava era o santo, no santo dos santos era só o sumo sacerdote. Só o sacerdote. Aleluia, Jesus! O sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Então ninguém mais poderia entrar. E ainda diz a tradição que eles entravam com uma corda no pé. Aí eu já estou falando não da Bíblia, mas da tradução, da tradição, da história. Que eles entravam com uma corda no pé. Porque se eles tivessem com pecado, eles morriam lá. E aí ninguém poderia entrar para tirar o corpo deles. Tinha que ser puxado pela corda. Não está na Bíblia isso aqui. Entende? Então tinha que ser puxado pela corda. Porque de fato lá habitava a presença de Deus. Mas só que agora nós temos esse acesso a Deus. Aleluia! Aleluia! Agora, Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote. Lá em Apocalipse ele diz que nos fez reis e sacerdotes. Amém, Jesus. Nós somos a nação santa, a nação eleita, sacerdotes de Deus. Senhor, amém. Entende? Então nós todos temos esse acesso a Deus. Não temos mais um intermediário. Aleluia! Estão entendendo? Amém. Então o povo eles perecem por falta de Conhecimento. conhecimento. Aí, ó, para nós encerrar. Aleluia, Pai, ó glória! Versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Deus, a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Aleluia, Jesus. Aí ele vai continuando mais, aí nós não vamos ler não. Então o povo estão rejeitando o conhecimento de Deus. Acham que é só vir para a igreja, não precisam ler Bíblia. Não, quando eu for para a igreja lá, eu vou ler um versículo da Bíblia. Aí as pessoas pegam, estudam um versículo da Bíblia, o Senhor meu pastor e nada falta. Aí chega aqui, vou dar uma oportunidade para o irmão tal. Aí ele já vem, aquele versículo da Bíblia.
Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou dar uma oportunidade para a irmã. Irmã, vem. 1000 cairão do teu lado, tua mão direita, mas tu não serás atingido. Aí isso dá glória. Aí o povo, glória a Deus. Só que isso é versículo decorado. E o conhecimento da palavra é aprofundamento, irmãos. Aleluia. É eu comer Bíblia. É eu estudar. É eu fazer um curso. É eu fazer pelo menos um curso básico de bibliologia. Que todo mundo que deveria ter bibliologia. Para que eu não venha ser enganado por qualquer vento de doutrina. É verdade, Jesus. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, olha, que você não venha ser enganado por qualquer vento de doutrina humana. Amém? Amém. Porque existem muitas, eles antigamente não podiam nem assistir televisão. É verdade. Porque eles achavam que era o pecado que levava para o inferno. Mas o problema não é assistir a televisão. O problema é assistir o conteúdo que a televisão traz para você. Está entendendo? Amém. Antigamente, a marca da besta era computador. Veja só. A marca da besta era um chip que era imposto. Só que a Bíblia não diz que é um chip. Não diz. Diz que é uma marca. E não diz que é um chip, mas eles colocaram isso. Que é o chip. Que é um vai chip. ser na testa ou no punho. E tem várias heresias sobre a marca da besta. Ah, Jesus ia voltar em 2014. Para você ver. Aí só via gente morrendo, Se matando porque Jesus ia voltar. E Jesus não voltou. Jesus voltou e ia voltar em 2000 e aí foi vindo, aí 2022. E cadê Jesus voltar? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos a data. Então as pessoas têm que ler o quê? A Bíblia. Nós sabemos o tempo. Jesus disse que os tempos iam estar difíceis. Jesus disse que ia ser tempo de falsos profetas, tempo do engano. Amor se esfriaria. Né? Amor que se esfriaria. Tem muitas coisas sobre as estações do tempo que é a vida de Jesus. Mas o dia, a data e a hora ninguém sabe. Pastor, tem gente que diz até para as mulheres e para os maridos que não pode nem namorar todo dia, porque se namorar todo dia é pecado também. Tem uns falsos profetas também que dizem. Você não pode dormir sem roupa. Não pode dormir sem roupa, porque se Jesus voltar não vai para o céu. Mas não é a Bíblia está dizendo não. É os profetas. Nós foi num lugar, nós foi visitar um ambiente aí que se chamava igreja. E aí chegou lá, o pastor começou a pregar lá, não sei o que, depois ele falou. Vocês, olha, ele falou assim, vocês que dormem pelado, vocês têm que cuidar, Jesus não volta. O que tem a ver dormir pelado, Jesus voltar? Não fez? E nós nascemos, foi com roupa, foi? Não. Ou a Bíblia diz que nós será arrebatados, não vai roupa para o céu. Que heresia é essa? Então, o povo tem que ter o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Eu gosto de chegar num lugar onde tem Bíblia que ensina a verdade do Evangelho. E se pular um pouquinho fora assim, como eu sou tão atento, por isso que eu digo a vocês, não conversem, fiquem atentos à palavra de Deus, porque se vocês conversam, vocês perdem o foco. É verdade. Vocês perdem a palavra de Deus. Tem muita gente dentro da igreja, por que elas não aprendem nada? Porque elas não prestam atenção. É verdade. Elas estão distraídas. Ou está pensando no arroz, no feijão que vai fazer mais tarde, ou está para lá, para cá, atrás do menino. Tem igreja que separa até as crianças com a escolinha. Nós tivéssemos espaço aqui, nós separávamos. Porque criança faz muito bagunça e tira a atenção do povo. Então, o povo perde a palavra de Deus. É verdade. Né? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. A Ana pregou aqui o quê? Na abertura do culto. Não, eu estou perguntando por ele. E você pregou, você vai saber. Por quê? Você se distraiu. E você sabe que se distraiu. Então você não sabe qual palavra que ela liberou. Se ela falou aqui uma coisa que você não sabe, você não aprendeu. Está entendendo? Porque você se distraiu. Então nós temos que vir para o culto, prestar atenção. Prestar atenção em tudo. Então, até as crianças têm que ficar silêncio para elas aprendem e deixam as outras pessoas o quê? Aprender. Entendeu? Então, se nós se distrairmos, as palavras passam. Às vezes, Deus libera uma palavra de bênção para a sua vida. Você se distraiu, perdeu a bênção. É que aí vai cair no meio das pedras, né? Perdeu as bênçãos, a palavra caiu no meio dos espinhos, foi sufocada e você perdeu. Está entendendo? Amém. Então, muitas pessoas não aprendem porque elas não vão e não prestam atenção.
esse sinal da besta aí, pastor, que tá pra sair, né, no mundo. Algumas pessoas acham que é o chip porque na Bíblia está falando que vai ser colocado na testa ou na mão, né? Na mão direita das pessoas. E aquele tal de, como que é o nome dele? Elon Musk. Ele já está criando esse chip aí para ser implantado na testa ou na mão da pessoa do tamanho de um negócio tipo um chip mesmo, que vai ser implantado na gente, vai ser usado no lugar de cartão de crédito, de débito, de coisa, tudo. Se você, vamos supor, a pastora Magra estiver lá no Limoeiro, lá onde eu moro, e você estiver na sua casa, você vai saber onde ela está, todo mundo vai saber onde ela está. É porque nós já usamos chip para tudo. Não diz claramente que é o chip. Se a marca da besta fosse um chip, nós já estamos usando essa marca da besta. É um chip. Mas escute, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não diz é um chip. A Bíblia não diz, não pode dizer. A Bíblia diz que é uma marca. Agora, o anticristo vai marcar quem? Primeiro eu tenho que entender quem ele vai marcar. O anticristo vai marcar os seus, não é isso? Quem é de Deus não vai ser marcado. Porque quem é de Deus, para quem acredita que a igreja já foi. Mas tem algo, mesmo que a igreja vá, tem alguém que vai resistir o anticristo para crer também, não é? Não, nós não vamos aceitar porque nós já temos a marca, né? Então, a nossa marca é o sangue do Cordeiro. Né? Então, ó, a marca é para quem não é cristão. O anticristo vai marcar quem é dele, certo? Verdade. E quem não é do anticristo tem a marca de Cristo. Agora eu pergunto, a marca de Cristo é visível? Não. Cadê a marca de Cristo? Cadê o chip em você? É visível assim, é o do Espírito Santo, né? Então, a marca de Cristo, olhando para você, não vê. Mas a Bíblia diz que nós somos marcados por Cristo. Aleluia. Nós somos dele, nós temos a marca de Cristo. Verdade. Porventura não pode também a marca do anticristo ser marcada aqueles que ele leva para ele? Ele é marcado uma marca tipo espiritual também? Então há muitas hipóteses. Ele pode implantar literalmente mesmo um chip, ou pode ser figurado. Nós temos que entender Apocalipse como? Apocalipse ele é dividido em figura e literal. Por exemplo, você vê o cavalo, sai lá um cavalo, uma besta dentro do mar, né? Ali não é que vai sair uma besta mesmo de dentro do mar, não. Ali é uma figura de linguagem. Algo que eles querem explicar através de tipo uma parábola. Algo que eles querem explicar, mas ali não quer dizer que vai sair mesmo. Não, ali é uma figura de linguagem. Tem parte do Apocalipse que é figurado, é figura. E tem parte que é literal. Então, talvez pode ser que o chip seja literal. O chip não, a marca seja literal. Vamos dizer chip, eu estou acreditando no chip. Que a marca seja literal, ou talvez não. Porque nós temos a marca de Cristo, e não é literal. É espiritual, é uma forma de dizer que nós somos selados. Aleluia. Por Ele. Certo? Aleluia. Então, a marca do anticristo também pode ser aqueles que vão se render para o lado do anticristo. E vão aceitar o que ele determinar. Então, são marcados pelo anticristo. E pode ser a ciência mais avançada do que o que está, a tecnologia, né? Então tem muitas hipóteses, mas nós temos que dizer o que a Bíblia diz. É uma marca, vai marcar os seus, mas os que são de Cristo não são marcados por ele. De que forma vai ser essa marcação? Aí só quando chegar para nós ver. O dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse foi o ensino de hoje, irmãos, que nós aprendemos a nós ter conhecimento. Nem falei do amor. Eu falei que nós ia falar sobre verdade, amor e conhecimento, né? E eu fiz a pergunta no início, será que Deus estava se agradando da igreja, né? A Bíblia diz que nós precisamos ter verdade, amor e conhecimento. Aleluia, Jesus. E o amor, Mateus 24:12, a Bíblia diz que o amor se esfriou de quase todos. Então, se o amor se esfriou de quase todos, isso quer dizer que as pessoas têm amor, só está frio, né? Só está frio.
Então, as pessoas conhecem o Evangelho, sabem o que é amor, têm até amor, mas se esfriou. E Deus, ele não está contente com isso. É verdade. Deus, ele não está contente com as pessoas com falta de conhecimento, com falta do amor e com falta da verdade. Aleluia. Amém? Então, esses 3 atributos que Deus deixou para o homem: conhecimento, verdade e amor. Amém, Deus. Nós temos que Aleluia. buscar constantemente conhecimento, verdade E amor. amor. Amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam. E aí nós podemos abrir a Bíblia e tirar mais as dúvidas. Tá Amém, bom? Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Vamos orar para nós. Deus abençoe. Deus abençoe que vocês que estão assistindo venham ter conhecimento, verdade e amor. Amém.